Muito boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro da comunidade Autoestima Saudável. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? A partir de agora, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos hoje falar, hoje o que nós vamos conversar aqui é sobre quando a ansiedade te paralisa. E eu vou mostrar estratégias para você voltar a agir. E eu vou começar te fazendo uma pergunta importante aqui para você. Você já se sentiu ou está se sentindo travada, travado, sabendo o que precisava fazer, mas sem conseguir agir? Sim ou não? Dá um joinha aqui para mim, sim ou não. Você já se sentiu assim ou está se sentindo dessa maneira nesse momento? Você sabe o que precisa fazer. Você tem a necessidade, inclusive, de fazer algo importante para você, só que você não está conseguindo agir? É muito importante fazer essa reflexão para a gente começar a nossa conversa aqui. Tudo bem? É importante a gente reconhecer aquilo que está acontecendo com a gente. E todos nós, seja eu, seja você, todos nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos desejos. Mas quando chega a hora de agir, muitas vezes algo te trava. O medo, ele aparece. A ansiedade te paralisa e você vai entender melhor isso daqui a pouquinho. E você se sente perdida, perdido no meio de tantos pensamentos confusos. E aí parece que uma força invisível, ela segura você. Faz sentido isso? E na sua rotina, você sente que sempre tem algo te impedindo de agir, de tomar uma decisão, de fazer aquilo que precisa ser feito ou o mínimo que você gostaria de fazer. Seja iniciar um novo projeto, seja terminar um relacionamento tóxico ou simplesmente se colocar em primeiro lugar. E o pior de tudo isso é que você muitas vezes vê outras pessoas conseguindo avançar, mudando de vida, enquanto você continua no mesmo lugar, preso em ciclos de autossabotagem. Alguém aqui se identifica com isso? E o pior disso tudo que eu falei até aqui, você talvez já tenha tentado muitas alternativas para sair dessa situação, lista de tarefas, promessas para si mesma, para si mesmo, e parece que você começa e para. Porque no fundo, o que está acontecendo hoje com você é que você perdeu a confiança em si, a confiança nas suas ações. Você talvez hoje não esteja acreditando que você é capaz sim de sair dessa situação. Então a primeira coisa que eu quero aqui, como um acordo nessa aula que estou dando para você, é que você volte a confiar em você. Mesmo que essas dúvidas estejam na sua mente. Ah, se eu fracassar, se eu não for bom o suficiente, se me julgarem. E essas vozes, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, elas têm muita relação com as suas experiências da infância. Quando você aprendeu muitas coisas. Você talvez tenha aprendido que você precisava ser perfeita, perfeito para ser aceita, para ser aceito. Ou você viveu ou vive hoje um relacionamento em que fizeram você acreditar que você não era capaz, que você deveria se sentir desvalorizada, desvalorizado o tempo todo. E aqui a primeira informação importante que eu quero te passar. A ansiedade, ela se alimenta dessas dúvidas. A ansiedade, ela se nutre dessas dúvidas que estão aqui nos seus pensamentos. Faz sentido isso para você? Quanto mais dúvidas você tem de si, maior fica essa ansiedade. Quanto mais você pensa, menos você age. E quanto menos você age,
mais a sua autoestima se desgasta e adoece. Porque a autoestima, lembra, a autoestima é a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê e principalmente como você se trata nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, aquele diálogo interno. Por isso, melhore o seu diálogo interno, porque se esse diálogo interno ele for tóxico, a ansiedade vai se alimentar disso. Tudo bem? Faz sentido? Agora eu vou te falar talvez a segunda coisa mais importante dessa aula, e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te dizer. Tudo que você talvez hoje esteja vivendo de uma paralisia na sua vida, de uma vida travada, refém da ansiedade, eu quero que você talvez entenda de uma vez por todas que isso não é fraqueza, que isso não é preguiça, que isso não é falta de força de vontade. Eu vou repetir e eu queria muito que você compreendesse isso. O que você está vivendo hoje não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de força de vontade. Então, primeira coisa importante para você compreender, para você talvez colocar em prática na sua vida, não aceite mais os outros te julgando sobre a sua situação. Ninguém tem o direito de te julgar sobre o que você está passando. Porque falar de fora é muito fácil, não é? Mas só você sabe o que você está vivendo. E eu, como hipnoterapeuta, tratando pessoas diariamente, eu sei que você não gostaria de estar vivendo essa paralisia. Ninguém é idiota, faz sentido, de querer viver uma vida travada. Não faz nenhum sentido. Só que existe hoje uma situação e uma circunstância que está te impedindo de ter a vida que você merece. Existe um motivo para você se sentir assim. Existe uma, escreve aí, uma causa. Existe uma causa. E entender isso vai mudar o seu jogo, vai mudar tudo o que você pensa a respeito de si e dessa ansiedade e dessa paralisia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido. Perfeito. Você não nasceu para viver amedrontada e sobrevivendo apenas. Isso não é, você não está aqui para isso. Você merece ser livre para você agir, você merece construir os teus sonhos, construir o que eu chamo de vida de coragem. Repita, vida de coragem, a vida que é boa para você, a vida que vai te trazer realizações, sejam elas emocionais, sentimentais, financeiras. Essa é a vida de coragem, é você acordar todos os dias com alegria. Eu demorei muito tempo para encontrar a minha vida de coragem, para viver a minha vida de coragem. E eu vou te dizer o seguinte: eu vou revelar aqui a minha idade, apesar dessa carinha de menininho, eu tenho 48 anos. E a maior parte desses meus 48 anos não foi vivendo essa vida de coragem que eu vivo hoje. Hoje eu tenho alegria no que eu faço. Ah, sua vida é maravilhosa, gata. É, ela é boa, mas ela tem os seus desafios, ela tem os seus problemas, porque eu sou tão humano quanto você. Mas a alegria é o combustível da ação. Escreve aí. A alegria é o combustível da ação. Eu tô acordado hoje desde as 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo todos os dias. E eu já tive atendimento presencial no consultório, já tive atendimento online, preparei essa aula aqui para você, tô aqui e eu tô feliz. Por quê? Porque essa é a vida que faz sentido hoje para mim. E você tem o direito de ter essa vida também. Você também, desde que você tome uma decisão. E a decisão é essa daqui, ó. Presta atenção. A decisão é essa, de voltar a viver e não de apenas sobreviver. E isso é uma decisão mesmo. E para decidir isso, não é apenas da boca para fora,
Mas exige, vai exigir muitas coisas dentro de uma preparação. Como eu sempre digo, coragem é ação com preparação. Coragem, escreve aí, é ação com preparação. Coragem não é sobre a ausência de medo, não é sobre o mais valente, é sobre preparação. É sobre preparação. E quando você se sente preparada, preparado, você age. E age de uma maneira muito mais natural. Faz sentido isso para você? E aí tem uma pergunta que eu sempre gosto de colocar para você refletir. Você está disposta, disposto a pagar o preço? E esse preço, ele não é apenas monetário, financeiro, mas é o preço de mudanças que você vai ter que colocar na sua vida, de decisões que você vai ter que tomar. Por quê? Presta atenção. Quando a gente fala de ansiedade, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho com mais profundidade, quando a gente trata a ansiedade, por exemplo, na hipnoterapia, a gente precisa olhar para dois pontos importantes: o seu passado, a sua história, e você vai entender isso daqui a pouquinho melhor, e sobre o seu presente, o que você está vivendo, porque esse presente ele aciona gatilhos, escreve aí, gatilhos que te levam a esse ciclo da ansiedade. Por isso que ansiedade você só vence ela, as crises principalmente, se você atacar esses dois pontos, o seu passado que está aqui no seu subconsciente e o seu presente. E o que que significa? Tomar decisões. Muitas vezes, estar num relacionamento tóxico é o que leva você a essas crises de ansiedade. Ou a sua situação financeira que te leva a essas crises de ansiedade. Faz sentido isso para você? Você precisa tomar decisões. Por isso que você está disposta, disposto a pagar o preço? E aqui eu quero que você entenda uma coisa: você não está sozinha nessa jornada, você não está sozinho nessa jornada. Sempre vai ter um grupo para te apoiar. Sempre. Aqui é um grupo, a comunidade Coragem é um outro grupo, e outros grupos que você deve ter aí, que você talvez tenha que se conectar para se fortalecer. O que eu quero que você acredite é que existe um caminho para você sair dessa paralisia e voltar a agir com confiança. Tudo bem? E para a gente começar a sair dessa paralisia, você precisa entender o que é a ansiedade, como a ansiedade funciona, para que você possa desarmá-la. Eu sempre gosto de usar essa metáfora. A ansiedade é como uma bomba relógio instalada aqui na tua mente. E que de uma hora para outra ela ela é acionada e aí é você e o seu corpo que sentem os reflexos disso. Tudo bem? Você precisa entender como a ansiedade funciona para você voltar a viver com qualidade, para você voltar a ter uma ótima noite de sono que você merece, para você conseguir ter paz mental, para você conseguir relaxar sem medo se vai acontecer uma crise ou não, para você poder sair muitas vezes para a rua, para fazer um passeio, sem o medo, será que eu vou ter uma crise no meio da rua? Você precisa entender o que é a ansiedade para você não ficar vivendo com medo do futuro ou de algo ruim que pode acontecer. Você precisa entender o que é a ansiedade para você voltar a confiar em si mesmo e nas suas próprias decisões. Conseguir agir sem se sentir paralisada pelo medo. Por isso, antes da gente começar, eu queria que você tentasse relembrar quem você era antes das crises. E talvez a emoção ela venha nesse momento, deixa ela vir. Quem você era antes das crises? Como era o seu comportamento? Como você agia? Como era a sua vida
antes das crises. Pensa nisso, reflita por alguns segundos. Isso é importante para você ter essa imagem de quem você era, para você resgatar quem você era, para você entender que dá para você sair dessa paralisia sim, porque você já foi alguém que viveu sem essas crises de ansiedade e sem essa vida travada. Faz sentido? Você precisa trazer à tona para a tua consciência essa pessoa que você já foi. Ou mesmo que você nunca tenha vivido sem as crises de ansiedade, quem você quer ser sem essas crises. É possível sim você se sentir no controle da tua vida. É possível você ser mais produtiva, criativa, livre para viver a sua vida sem o excesso de medos. Porque quem sofre com as crises de ansiedade, e aqui eu vou falar com a minha experiência como hipnoterapeuta, não quer apenas eliminar os sintomas que são horríveis, mas o que essas pessoas desejam é recuperar uma palavrinha. Escreve aí: liberdade. A liberdade de viver sem medo, sem se sentir que está sempre à beira de uma nova crise. Faz sentido? Então eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora, porque eu vou entrar agora numa parte um pouquinho mais técnica que tem a ver com a neurociência para você entender como funciona esse mecanismo, para a gente chegar nas três estratégias que eu bolei aqui, que eu trouxe para você conter essas crises e principalmente para você começar a sair dessa vida paralisada. E a primeira coisa que você precisa entender é esse conceito aqui, que tudo, absolutamente tudo, para sua mente se trata de sobrevivência. Escreve aí. Tudo para o seu cérebro e para sua mente se trata de sobrevivência. O tempo todo, o seu cérebro ele foi configurado para garantir a sua sobrevivência. É muito importante você entender esse conceito. Quando você entende esse conceito para valer, você começa a compreender os teus comportamentos. E para garantir a tua sobrevivência, existe algo fundamental, que é antecipar-se a um perigo. Faz sentido? É se antecipar um perigo, é uma maneira de eu garantir a minha sobrevivência. Quer ver? Vou dar um exemplo que talvez já tenha acontecido com você. É, imagine que você sabe que no seu caminho de volta para casa existe uma rua onde acontecem muitos assaltos. Você passa por essa rua? Sim ou não? Não, né? Isso é o quê? Uma antecipação. Faz sentido? Você desvia o caminho, você faz um outro caminho, e a tua mente te lembra dessa informação para quê? Para garantir essa sobrevivência. Por isso, presta atenção, ter ansiedade, e aqui pode parecer contraditório, mas ter ansiedade é algo natural. Por quê? A ansiedade é uma resposta biológica ligada à nossa sobrevivência. Vivermos com ansiedade não é anormal. O que é anormal? As crises. A ansiedade intensa. Mas ter ansiedade garante a nossa sobrevivência, garantiu a sobrevivência da nossa espécie. E é uma resposta biológica à nossa sobrevivência. E eu vou te explicar isso da maneira mais fácil para você compreender. A ansiedade surge para te alertar de possíveis ameaças. Então, é um estado emocional que está baseado nessa antecipação de um perigo. E ela está sempre associada a uma emoção primária. Escreva aí, uma emoção primária, que é o medo. O medo é uma emoção primária. E aqui tem algo importante para você saber sobre o medo.
Existem dois medos. Existe o medo real e existe o medo imaginário. Dois medos, tudo bem? Faz assim, só para eu saber se você está aqui comigo. Dois medos, isso, dois medos. Um medo real e um medo imaginário. O que que é o medo real? Imagine que você está diante de um leão agora. Imagine um leão feroz, faminto, está na sua frente. Você vai ficar tranquila, tranquilo, assim? Não, né? O seu corpo vai reagir automaticamente, não vai? Provavelmente para quê? Para correr o mais rápido possível desse leão. Esse é o medo real. Existe um perigo ali na sua frente que coloca a sua sobrevivência em risco. E existe também o medo imaginário. Imagine o seguinte: você está aí na tua casa, mas aí agora você começa, agora que eu falei a palavra leão, você começa a pensar na possibilidade de que será que amanhã eu não vou encontrar um leão na rua? E como será que vai? Como é que eu vou reagir? Será que eu vou conseguir escapar desse leão? E aí o seu corpo, ele começa a reagir como se isso já estivesse acontecendo. Isso é é o reflexo da ansiedade. Faz sentido isso para você? O seu corpo, lembra, a ansiedade é uma resposta biológica ligada à sobrevivência. Porque a ansiedade, ela liga, ela ativa o sistema de alerta do cérebro, preparando todo o seu organismo, o seu corpo, para reagir às possíveis ameaças, mesmo quando não há um perigo real na sua frente. E essa é uma, talvez seja, a neurociência diz que existe aí algo que é uma bênção, mas também uma maldição do Homo sapiens, que o Homo sapiens carrega, que é a nossa capacidade de imaginação. Nós podemos imaginar qualquer coisa, faz sentido? E essa capacidade de imaginação nos trouxe, inclusive, até aqui como espécie. As invenções, por exemplo, vou imaginar que eu posso voar. Lá atrás, Leonardo da Vinci, que dizem que foi o primeiro que fez os primeiros rabiscos do que seria, né, um helicóptero, ele em algum momento imaginou que isso seria possível. Ou seja, a imaginação pode ser uma bênção. E ela também nos salvou muitas vezes dos perigos. Porém, a imaginação também, ela nos prende a uma realidade que nem sempre é verdadeira. E isso ativa o quê? Esse estado de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí, quando a tua mente entende que você está correndo um perigo, gera uma resposta natural a esse estresse, a essa incerteza, e a partir daí você tem três ações que você pode automaticamente realizar: lutar, repita aqui comigo: lutar, fugir ou paralisar. Lutar, fugir ou paralisar. Sempre que você estiver em perigo, ou você vai lutar. Então vamos imaginar que você está diante, por exemplo, de alguém que venha te assaltar. Não é o recomendado, tudo bem? Mas pode ser uma reação automática. Você olha pro bandido e talvez você fale assim: ele não tá armado, ele é menor do que eu e eu vou lutar com ele. Pode ser uma reação automática. Não faça isso, ok? Mas é uma reação automática, lutar pela sua sobrevivência. Ou fugir. E o que que é fugir? Correr o mais rápido possível. Quando você corre rapidamente, quando você termina uma corrida, como é que você se sente? Exausta, cansada, não é? Você tá lá ofegante. Imagina que você deu um tiro de 100 metros. Eu, às vezes, faço isso. O meu coração, ele não sai pela boca, ele já saiu. Eu tenho que andar para pegar ele de volta. Você se sente o quê? Cansado, coração acelerado, a sua musculatura até dolorida. Não são os mesmos sintomas que você sente
quando tem uma crise de ansiedade? É uma resposta, é isso que eu quero que você entenda. Quando a tua mente produz pensamentos desordenados, a resposta biológica é fugir. Essa é uma das respostas biológicas, fugir. E aí isso, o teu corpo, ele reage a isso mesmo não tendo nenhum perigo, mas ele reage automaticamente. Entende? Por isso que você se sente cansada, com o coração acelerado, com a falta de respiração, com a respiração ofegante. É porque é como se você tivesse corrido 100 metros em 5 segundos. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido para você. Excelente. E a outra, a outra resposta natural é a paralisia. E ela que eu vou explorar aqui, que é o que eu disse no início da nossa aula, que eu tenho já há alguns anos estudado ainda mais sobre ansiedade e tenho também, dentro dos meus processos, do meu protocolo de hipnoterapia, percebido cada vez mais que a paralisia, que é, na natureza, o fingir de morto, é como se você fingisse de morto, isso é um recurso da natureza. Quando o mamífero lá se finge de morto, o leão passa reto. É da natureza. E aí, esse é um recurso que a gente tem, a paralisia. Tudo bem? E aqui eu quero que você entenda que hoje existe cada vez mais uma ansiedade paralisante. E essa ansiedade paralisante, ela é um estado extremo da ansiedade quando a pessoa se sente incapaz de agir, de tomar uma decisão, de reagir a uma determinada situação. Ela paralisa. E isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida também. Tem muito a ver. Para quem está na comunidade Coragem, o que a gente falou nas 2 últimas semanas sobre dopamina artificial tem muito a ver com essa ansiedade paralisante. E você vai entender isso ainda mais hoje aqui. Mas essa ansiedade paralisante, ela faz com que as pessoas simplesmente não consigam reagir à vida, muitas vezes, mesmo sabendo racionalmente o que ela precisa fazer. E diferentemente da ansiedade, eu vou chamar da ansiedade comum, que gera aquela inquietação, aquela tensão, a ansiedade paralisante, ela provoca um bloqueio mental e físico, fazendo com que você trave diante de desafios, responsabilidades ou mudanças. Então, sempre que algo de impacto acontece no teu presente, você paralisa. Porque é como se você tivesse diante ali de um predador pronto para te abocanhar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E esse estado da ansiedade paralisante, ela pode se manifestar, esse estado pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, você já ouviu falar em procrastinação, já não ouviu falar? Adiar ou evitar situações desconfortáveis, criando aí aquela sensação de impotência, ou crises emocionais repetitivas que não te tiram da paralisia e te mantêm sem ação. E o problema disso se prolongar, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção, que é o que eu venho estudando nos últimos anos, através da neurociência, é que quando você prolonga esse estado de ansiedade paralisante sem tratar a causa do problema, e aqui de novo, tem uma causa, tem um ponto inicial que começou, porque teoricamente você não nasceu com essa ansiedade, seja essa ansiedade extrema, a ansiedade que eu chamei de comum ou ansiedade paralisante. Tudo bem? E o problema de você não resolver logo essa situação é que isso se torna, sabe o quê? Presta muita atenção nessa palavrinha aqui. Se torna um hábito.
se torna um hábito. E o que que é um hábito? É uma repetição de uma ação. Isso cria aqui no nosso cérebro um caminho neural. Todos os hábitos que você tem, por exemplo, se você tem o hábito de escovar os dentes todos os dias, a primeira vez que você fez isso, não existia esse caminho, mas a primeira vez teve lá digamos, um primeiro passo. E depois a segunda vez, a terceira vez. Imagine uma grama que vai sendo pisada todos os dias, na mesma hora, ou enfim, ela é pisada todos os dias. Cria um caminho, faz sentido? Essa grama ela fica diferente do restante. E um hábito, ele, quando ele é criado, ele não pode ser eliminado. Um hábito, quando criado, ele não é eliminado. Porém, ele pode ser modificado. Porque existe um caminho. Eu posso mudar aqui os elementos, os componentes desse caminho, mas eu não posso eliminar, eu não consigo tirar um hábito e jogar fora. Tudo bem? Faz sentido? É por isso que muita gente, quando às vezes, é, sem tratar a causa, ela vai tratar, por exemplo, uma compulsão por comida. Aí ela começa a substituir um vício por outro. Então ela para de comer, mas ela começa a beber demais, ou começa a fumar demais, entende? Por quê? Porque não tratou a causa. E para tratar a causa, você precisa acessar o seu subconsciente. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o grande problema de você não olhar para essa ansiedade paralisante é que isso se torna um hábito. E um hábito é muito difícil de você modificar. Porque o nosso cérebro, como eu disse, ele aprende de duas maneiras. Uma é por repetição. Então, de tanto você fazer uma ação, você aprende. E a outra é por impacto emocional. E normalmente hábitos são construídos através da repetição. A ansiedade, talvez que você não olhou lá atrás, que você quis, e aí é importante, você talvez quis resolver sozinha ou você se quis se testar, isso na verdade acaba te prejudicando se você não fizer nada. Porque essa ansiedade se torna um padrão aprendido pelo cérebro que vai se reforçando e se repete automaticamente. Assim como qualquer hábito que você tenha, sei lá, roer unha, verificar o celular constantemente, escovar os dentes, como a gente falou aqui. A ansiedade, como qualquer hábito, ela segue um ciclo previsível, composto por três elementos aqui. Eu quero que você preste muita atenção agora para você entender como funciona o hábito da ansiedade e como funciona qualquer hábito, qualquer hábito. Primeira coisa é o gatilho. Por isso que eu disse, o que você está vivendo no presente precisa ser resolvido. Faz sentido isso para você? O gatilho é o que inicia a ansiedade. Então, se você está vivendo um conflito no teu casamento, no teu relacionamento, se você está vivendo uma situação de estresse no seu trabalho, se você não consegue ter uma relação positiva com seus familiares, com as pessoas que você se relaciona todos os dias, o que que vai acontecer? Isso se torna um gatilho. Faz sentido? Um gatilho é como se fosse um fósforo que você acende num, num monte de graveto com gasolina. O que que vai acontecer se você acender esse fósforo e jogar nesses gravetos com gasolina? Fogo, né? E aí você entra nesse ciclo. Então, o primeiro passo para você entender aqui é que existe o quê? Um gatilho. Existe um gatilho. Então, vamos imaginar uma situação só para você entender aqui. Imagina que você precisa entregar um projeto importante do teu trabalho. Esse é o gatilho. E junto com esse gatilho vem o quê? Sentimentos. Mas e se eu errar? E se as pessoas não gostarem? E se eu for julgada? A partir desse gatilho, vem a segunda fase do hábito, que é o comportamento, que também é chamada de reação. Como o cérebro
e a mente respondem ao gatilho. Então lá, você tem um trabalho para entregar e aí vem esses pensamentos, será que eu sou bom o suficiente? Será que as pessoas vão gostar? E aí o que que acontece? Para evitar esse desconforto, você procrastina. Aí você pega o celular e fica rodando lá o feed do Instagram, você pula para vídeos inúteis, e aí você perde o seu tempo fazendo coisas que não te agregam nada e você deixa de fazer aquilo que você deveria. Por quê? Porque a reação do cérebro é de proteção. O cérebro e a mente querem te proteger do desconforto. E aí existe o quê? Uma recompensa, que é o quê? O alívio momentâneo. Você não teve que fazer o trabalho, você não teve que apresentar o trabalho. Então tem um alívio momentâneo, existe uma recompensa. Não, gata, não tem uma recompensa, eu deixei de fazer. Não, existe uma recompensa cognitiva. Faz sentido isso para você? Existe uma recompensa cognitiva. O teu cérebro, ele ficou aliviado. Só que, presta muito atenção, o cérebro, ele vai associando, por exemplo, a procrastinação ao alívio da ansiedade. O nosso cérebro, ele funciona por associações. Associações. E aí ele vai associando o quê? Ah, quando eu adio algo desconfortável, eu fico bem. Eu não fico ansioso. E aí ele vai repetindo esse comportamento sempre que você se sentir insegura, que você se sentir com medo de enfrentar uma situação, e isso vai se tornando um hábito. Um hábito difícil, muitas vezes, de se quebrar. Guarda isso que eu vou te falar. O nosso cérebro, a nossa mente, eles estão buscando o tempo todo, eles estão buscando segurança para você, para garantir a tua sobrevivência. Eles estão buscando previsibilidade. Isso faz com que eles aprendam padrões de comportamento que garantem o seu conforto e a sua sobrevivência. Por isso que, se em algum momento a tua mente entende que, por exemplo, quando você come um chocolate, você fica mais calma, isso se torna o quê? Um hábito. E no caso da ansiedade, o cérebro ele desenvolve um ciclo de reforço negativo. Ele evita o desconforto imediato. Puxa, eu estou me sentindo mal. Será que eu vou ser julgada? Ele tira esse alívio momentâneo, mas acaba criando um padrão duradouro de medo e paralisação. Faz sentido isso para você? É muito importante você entender, e aí tem a ver com o que eu disse para você no começo, para você não se sentir culpada, para você não aceitar mais que as pessoas julguem a sua situação. Porque o que eu estou te explicando aqui é uma questão biológica, fisiológica. Não é essa paralisia que hoje acontece na tua vida, não é porque você quer fazer isso. Você está vivendo uma situação que eu tenho certeza que você faria qualquer coisa para sair dela. Faz sentido? Você faria qualquer coisa para sair dessa situação, porque é uma situação muito ruim. Só que você precisa entender esse mecanismo. E principalmente que esse alívio momentâneo ao não realizar uma tarefa que é desconfortável, por exemplo, apenas reforça um hábito, o hábito da ansiedade. Porque não resolve, claro, o problema real. Faz sentido? É apenas um atalho para o seu cérebro aliviar cognitivamente. No caso da ansiedade, comportamentos como procrastinar, eles evitam essas situações difíceis, mas eles ficam o quê? Essa ansiedade fica se alimentando dos pensamentos negativos, porque você se culpa. Você se culpa. E quando você se culpa, você adoece a sua autoestima. E aí é um ciclo vicioso. Sem autoestima, uma autoestima saudável. E lembrando, autoestima é a maneira como você se vê, como você se enxerga, como você se trata.
você não tem confiança nas suas ações. E sem confiança você não age, e sem ação você paralisa. Faz sentido isso para você? Essa recompensa momentânea, ela é ilusória. É ilusória, porque essa culpa vai sendo também alimentada. E aí, é claro, é como se você carregasse um monte de pedras nas suas costas, porque você não consegue andar. E aí é quando você paralisa. Tudo bem? Por isso, guarda essa reflexão aqui, ó, para você não esquecer sobre a ansiedade. Ela se alimenta da paralisia. Só que quanto mais você age, menos espaço ela tem para crescer. A ansiedade, ela se alimenta dessa paralisia. Por isso que eu sempre digo, eu tenho uma frase que ela resume muito bem o que eu disse aqui nessa reflexão para você. Sem ação não há transformação. E nada vence a ação. Nada vence a ação. Eu sei que existem dias difíceis, onde o seu corpo dói, onde você não consegue ficar de pé. E a gente vai falar daqui a pouquinho de estratégias, de 3 estratégias importantes para você sair dessa paralisia. Estratégias para você voltar a agir. Tudo bem? Então vamos falar delas agora. A primeira estratégia para você voltar a agir tem a ver com presença. O que que é presença? Você precisa evitar aquilo que te distrai e começar a se observar cada vez mais. Essa auto-observação. Você precisa identificar o gatilho ou os gatilhos que te levam a esse ciclo emocional ruim. Tudo bem, essa paralisia. Então, perguntas são poderosas. Dia desses, uma integrante da comunidade Coragem, que não estava passando muito bem, estava se sentindo aí paralisada, eu fiz uma pergunta para ela. E dessa pergunta, isso trouxe à tona o que ela estava vivendo, era o gatilho. Eu fiz uma pergunta sobre o momento financeiro dela. E aí ela disse: o momento financeiro não é bom. E é claro que esse era o gatilho para toda a paralisia que ela estava vivendo. Ou seja, você precisa identificar esse gatilho ou os gatilhos para você resolver essa situação. Faz sentido isso para você? Se você está com medo, você precisa entender do que você está com medo. Qual é o medo realmente real? Ah, eu tô com medo, mas espera aí, medo do quê? É medo do julgamento de alguém? É o medo de errar? É o medo de falhar e ser rejeitada? É importante, por isso que presença é tão importante. É por isso que eu falo sobre você se tornar prioridade da tua vida. A vida só muda quando você se escolhe. Quando você se escolhe verdadeiramente para ser o quê? A pessoa mais importante da sua vida. Porque aí você consegue o quê? Identificar essas situações. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, identificar os gatilhos, aquilo que está acontecendo com você no momento. Para quê? Para você neutralizar esses gatilhos. Então, por exemplo, se você vive aí com uma família tóxica, e claro que você não vai conseguir cortar esse laço, talvez, do dia para a noite, mas você precisa entender estratégias para isso. Estratégias. Então, assim, ao invés de eu. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que mamãe e papai sejam tóxicos. Ao invés de eu almoçar todo domingo na casa da mamãe e do papai, eu vou almoçar uma vez por mês. É uma estratégia. Entende? Você diminui o impacto. Você diminui o impacto da toxicidade. E isso só acontece quando você está em presença e consegue identificar esses gatilhos. Beleza? Primeira estratégia para você voltar a agir: identificar os gatilhos. Perguntas são poderosas, guarda isso. Perguntas são poderosas. Segunda estratégia: ativar o seu corpo. Não estou dizendo para você sair correndo, fazer uma maratona, não é isso.
Mas, sempre que você se sentir no momento de paralisia, é muito importante você mexer o seu corpo. Ah, Gata, mas eu não consigo, meu corpo está doendo. Como eu disse, dentro das tuas circunstâncias e daquilo que você pode fazer, ok? Não é para você ir para academia pegar 200 quilos no supino. Não estou dizendo para você fazer isso. Porém, movimentar-se, se alongar, dar uma volta no quarteirão que seja, não importa. É muito importante que você se force para sinalizar para o seu cérebro que está tudo bem, que você pode ativar o seu corpo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E eu vou te ensinar aqui agora três técnicas, principalmente para você conter crises de ansiedade. Presta muito atenção aqui, tá bom? Porque elas podem acontecer nesse processo. E o problema de você ficar dentro de uma crise de ansiedade é como se você estivesse num mar revolto e você não soubesse nadar. O que que acontece? Você entra muitas vezes em desespero. E aí, quando você entra em desespero, você, primeiro, não sai daquele mar revolto e você corre riscos maiores porque você perde totalmente o controle. Então, sempre quando você identificar que você está entrando nesse ciclo, eu vou te apresentar três técnicas aqui para você começar a usar. Tudo bem? A primeira é a técnica dos 2 minutos, que tem a ver com o que eu acabei de falar de ativar o seu corpo. Então, o que que isso significa? Qualquer ação mínima que você possa fazer no máximo de 2 minutos, faça. Mesmo que ela não tenha, sei lá, relação com o que você está fazendo naquele momento. Mas se você puder, no momento que você percebe que você está entrando nessa crise de ansiedade, vou dar um exemplo aqui. Pega um papel e escreve uma carta para alguém. Pega, se você estiver na cozinha, sei lá, descasca uma laranja. Coisas que você possa fazer uma ação mínima de 2 minutos, no máximo. Tudo bem? No máximo. E claro, se você começar a se sentir bem, pode prolongar isso, mas você não precisa passar de 2 minutos. Tudo bem? Porque isso faz com que o seu cérebro perceba que você pode seguir em frente, que está tudo bem. Isso tira o foco do seu cérebro e da sua mente daquilo que gerou essa crise de ansiedade. Tudo bem? É como a mágica. Eu não sei se você gosta de mágica, mas qual é o segredo da mágica? Eu não sou mágico, não, tá? É que eu tenho amigos mágicos, de verdade, mágicos incríveis. E aí, convivendo com eles, lógico que você vai entendendo como é que funciona o processo. O que que a mágica, no fundo, ela é? Ela é uma distração. Então, por exemplo, ó, olha aqui para minha mão, ó, minha mão que tem esse anel aqui, ó, tá vendo? Você está olhando para minha mão aqui? Tá vendo ela se mexer? Você está focado e concentrado aonde? Aonde eu estou falando, mas ó, eu poderia estar aqui fazendo outra coisa com essa mão e você não, talvez não percebesse. A mágica está aqui. O mágico faz você prestar atenção aqui, enquanto, entre aspas, o truque acontece aqui. Beleza? E dentro de uma crise de ansiedade, é o que a gente precisa fazer: distrair a nossa mente para que ela volte a entender que está tudo bem. Então, quando você faz uma pequena ação de 2 minutos, isso te ajuda a se restabelecer emocionalmente. Beleza? Faz sentido isso para você? A técnica dos 2 minutos, ok? Agora eu vou te falar uma outra técnica importantíssima também, que é uma respiração. E eu quero que você faça junto aqui comigo, tá bom? Anota aí a respiração 4-4-6. 4-4-6. Você vai fazer 10 repetições da respiração 4-4-6.
Como é que é, ó? Eu vou contando aqui, ok? São 4 segundos inspirando, 4 segundos que você segura o ar e 6 segundos para você expirar, seja pela boca ou pelo nariz. Tudo bem? Então vamos lá? Então vamos lá. Inspira, 1, 2, 3, 4, segura. 4, 3, 2, 1. Solta em 6, 5, 4, 3, 2, 1. De novo, inspira em 4, 3, 2, 1. Segura em 1, 2, 3, 4. E expira em 6, 5, 4, 3, 2, 1. E você repete isso por pelo menos 10 vezes. E se precisar de mais, você segue, ok? É um recurso que você tem. Você vai pensando, é que você não precisa nem verbalizar. Você inspira, mentalmente faz essa contagem, segura e depois solta em 6 segundos, bem devagar, uma expiração bem tranquila. Isso ajuda também a mandar uma mensagem para o seu cérebro e para a sua mente que está tudo bem, que aquele perigo imaginário não existe e que você está no controle. Isso te traz de novo para um foco. Beleza? E por fim, a técnica 5, 4, 3, 2, 1. Essa, essa é a técnica, uma das técnicas mais eficientes para tirar as pessoas de crises de ansiedade. Como que ela funciona? Imagine que você está no meio agora de uma crise de ansiedade. O 5, lembra? 5, 4, 3, 2, 1. O 5 é você agora, olha aí no teu ambiente, o ambiente que você está agora. Olha para 5 objetos, mas você vai olhar e vai falar o nome deles. Por exemplo, eu vou fazer aqui junto com você: caneca, garrafa, relógio, iPad e óculos. Eu olho para cada objeto e verbalizo o nome dele. Beleza? Faz aí agora, quero ver. Mas fale mesmo, ok? Isso é importante, você falar até para você se ouvir, ok? Não apenas mentalmente. Esse é o 5. O 4, você vai pegar com a mão 4 objetos e vai verbalizar também. Então vamos lá, ó. Caneca, peguei. Garrafa, relógio, eu toco. E óculos, 4. 4 objetos. Você toca e verbaliza. Tudo bem? 3, vamos para o 3 agora. O 3. 3 sons que você escuta agora. Então para um pouquinho, identifique e fala. Vou fazer aqui junto com você. No meu caso aqui, tem algum vizinho aqui falando um pouco mais alto. Não é briga, não, mas tá falando alto. Tem barulho de folha, que eu moro aqui, tem um monte de árvore. E tô ouvindo barulho aqui da minha luz, aqui da minha iluminação. 3 barulhos que eu identifiquei agora, 3 sons que eu identifiquei. Tudo bem? Importantíssimo também, identificar 3 sons que você tem. Vamos para o 2. 2 cheiros que você identifica aí no seu ambiente. Eu tenho aqui, sempre antes de começar, eu acendo uma vela, né? Aromatizante. Então ela ainda está reverberando aqui. E tem o meu perfume, que eu sou um menino perfumado. Então tem o perfume aqui também. Então são os 2 cheiros que eu identifico nesse momento aqui. E um gosto que você sente na boca. No meu caso, eu estou sentindo um gosto de café, porque antes de eu entrar aqui, normalmente eu tomo um café. Então eu estou sentindo ainda o gosto do café. Então você identifica o que você está sentindo. Entendeu essa técnica?
5, 4, 3, 2, 1. É o mesmo princípio, te trazer para o presente, distrair a sua mente, que estava ali em polvorosa, naquele mar revolto, para você olhar para objetos e tocar neles, ouvir sons, ou seja, você volta para o presente. Essas três técnicas que eu te mostrei aqui são estratégias também para você o quê? Sair de uma crise de ansiedade, quando você está vivendo essa crise. Tudo bem? Que eu te recomendo? Anote elas. Se você vive essas crises constantemente, deixa guardado em algum lugar, no seu celular, porque se você precisar, peraí, deixa eu ver como é que é. E aí você pratica isso. Tudo bem? Importantíssimo que você tenha isso próximo a você se acontecer, né, algo como uma crise. Beleza? Faz sentido isso para você? E vamos para a terceira estratégia. E a terceira estratégia, eu diria que é a mais profunda e a mais importante. Por quê? É reprogramar a sua mente. A reprogramação da sua mente. Porque, como eu disse, teoricamente você não nasceu com esses gatilhos da ansiedade. E foram aprendidos através do quê? Das suas experiências de vida, através de coisas que você observou especialmente na tua infância. Reprogramar a nossa mente é possível através, por exemplo, da hipnose. A hipnose é uma ferramenta que reprograma a nossa mente. E por que que a gente precisa muitas vezes reprogramar a nossa mente? Imagine, sei lá, o celular que você tem. Quando você comprou esse celular, ele não tinha muitos programas, certo? Aplicativos, ele não tinha. E aí você, eu preciso de um aplicativo lá, o Zoom, por exemplo. Então eu preciso baixar esse aplicativo. Eu preciso baixar lá o Instagram. Aí você vai lá e baixa o Instagram. E aí o seu celular vai funcionando a partir do quê? Desses programas, desses aplicativos. Faz sentido? Existem programas que nós temos aqui na nossa mente que são muito bons e eficientes para a gente. Por exemplo, eu falei de escovar o dente. É um programa que existe aqui na tua mente, né? Se você pensar. Escovar o dente. Você não precisa aprender todos os dias como escovar os dentes. Esse programa já roda sozinho. Faz sentido? Eu tenho um programa aqui para fazer exercício físico. Automaticamente você vai lá e faz exercício físico. Ou seja, esse programa, existem programas que te ajudam muito. Porém, todavia, entretanto, existem programas que não te ajudam. E esses programas, eles foram o quê? É como se eles carregassem um vírus. É como se eles tivessem um vírus que fazem esse programa não funcionar da maneira que deveria. Imagine, por exemplo, quando isso acontece, né? Quando, por exemplo, hackeiam a sua rede social. É alguém que entrou lá e que está fazendo outra coisa que não o que você gostaria de fazer. Ou quando um programa ele é infectado por um vírus e ele começa a fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele se propôs. No desafio da blindagem emocional, eu contei isso. Lembra do bolo de banana? Você lembra quando eu contei do bolo de banana? Então, imagine que você queira fazer um bolo de banana. E eu, com toda a minha experiência culinária, vou te ensinar a fazer um bolo de banana. Nem sei se é assim, né? Você vai pegar ovos, você vai pegar a farinha, e aí você coloca laranja. Você vai ter um bolo de banana ou não? Não. Por quê? Porque tem lá digamos, um intruso que não é a banana, que é a laranja. E gera o quê? O resultado disso é um bolo de laranja e não de banana. Poxa, mas eu quero um bolo de banana. Então, se você quer ter um bolo de banana, você precisa mudar esse programa, você precisa reprogramar esses ingredientes. Então, você precisa tirar o quê? A laranja e você precisa colocar como ingrediente a banana. Por isso que reprogramar nossa mente é tão importante, porque existem programas aí que hoje estão na sua mente e que não estão de acordo com aquilo que você gostaria, que são o que? Incongruentes com aquilo que você quer para sua vida. Por exemplo, imagine uma pessoa que
queira fazer uma mudança de carreira. Só que ela não age, ela fica paralisada. Só que ela quer fazer essa mudança, só que ela não consegue. E por quê? Porque o comportamento dela atende à programação, a programação que tem aqui na mente dela. E o que que tem lá na programação dessa pessoa? A infância dela, por exemplo, ela foi uma criança desvalorizada, ela foi uma criança que, quando ela fazia algo e errava, ela apanhava. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa exatamente com isso. Uma pessoa que tem um baita talento, uma nutricionista que não consegue, ela não conseguia, porque agora ela vai conseguir. Ela não conseguia se expor a fazer conteúdo, a dar aula, todo o conhecimento que ela tem, porque ela se achava uma impostora. Aí aonde que nós fomos? Onde que nós fomos hoje? Na infância dela, o que que acontecia? A mãe dela, uma mãe bem típica narcisista, uma mãe que, quando ela errava, e aí tem uma situação bem traumática que a gente ressignificou, ela estava lavando a louça com 4 anos de idade, deixa um prato cair, o prato quebra, obviamente, e a mãe, além de bater nela, pega um pedaço de sabão e bota na boca dela para ela engolir. O que que ela aprendeu naquele momento? Que errar vai gerar o quê? Toda essa dor que ela viveu. A programação ficou aí. É claro que ela não vai se arriscar. Mesmo com o conhecimento que ela tem, com o talento que ela tem, você acha que ela vai se arriscar? Não. Porque a programação diz o seguinte: opa, se você errar, você vai comer sabão de novo, você vai apanhar da sua mãe, o que não é real. Mas a programação, ela tá pronta aqui. Tudo bem? Faz sentido? Por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Esse é o ponto, assim, se você realmente quer eliminar essa ansiedade, se você quer verdadeiramente voltar a destravar a sua vida, você precisa fazer as pazes com a sua história. E o que que é fazer as pazes com a sua história? É ressignificar, reprogramar sua mente para aquilo que ela aprendeu diante das experiências que você viveu na tua infância. Porque na infância, tudo que você viveu gerou um impacto muito grande na sua vida. E que também criou, a partir de todas essas histórias, as feridas emocionais, que nós falamos, inclusive, semana passada. Traumas psicológicos que surgem de experiências marcantes. E aí lembra, existem 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. E a ansiedade, esse ciclo de ansiedade, vem muito dessas feridas emocionais. Ah, mas o meu presente, sim, o seu presente também ele impacta nas suas crises de ansiedade e na paralisia. Mas as feridas emocionais é o caminho de onde tudo começou. Por exemplo, existem crianças que viveram em ambientes familiares, não sei se esse é o teu caso, onde os pais brigavam constantemente. Alguém aqui viveu isso? Os pais brigavam constantemente. Aí você pode falar o seguinte: não, mas papai e mamãe me adoravam, né? Não tinha nada a ver comigo, era a briga deles. Só que você é uma criança de, sei lá, 3, 4 anos e você aprende a ficar tensa como uma maneira de sobrevivência. É como se assim, será que hoje papai vai brigar com a mamãe? Será que hoje sei lá, papai vai chegar bêbado? Será que vai ter discussão? Imagina você ficando tensa todo dia. Aí lembra do hábito? É o hábito. Todo dia, todo dia. E aí é uma bomba relógio que vai se formando. E aí você vai ficando tensa, tensa, tensa. E aí quando você está vivendo
adulta hoje, talvez uma vida totalmente diferente, mas você começa a ter um gatilho parecido, você entra nesse ciclo de novo. Você entra nesse ciclo de novo. Então, muitas das crises de ansiedade têm a ver com as humilhações também, a ferida da humilhação, que muita gente viveu na infância. E eu sempre digo isso aqui, não só aqui, mas em todas as plataformas que eu falo. A gente precisa parar de amenizar o que aconteceu com a gente na infância. Existem coisas que não foram legais. Ai, mas agora eu perdoo mamãe e papai, eles deram tudo o que eles puderam. Beleza, que bonito que você já está nessa fase, mas isso não resolve o teu problema. Não resolve. Eu não estou dizendo que você não tenha, e eu falo como constelador sistêmico e familiar que eu sou, isso não tem a ver com você não honrar mãe e pai, porque muita gente, eu acho que deturpa muito isso. Não, você tem que honrar mãe e pai, eles deram o que eles deram o que eles podiam dar. Ok, sim. Só que existe uma criança ferida dentro de você, com um monte de lixo emocional, com um monte de emoção saltada aí, e que, enquanto isso não for resolvido, você que vai continuar dentro de uma crise de ansiedade com a vida paralisada. A gente precisa entender que existem feridas emocionais que elas precisam ser curadas. Por isso que fazer as pazes com a nossa história é um passo fundamental para você realmente mudar a tua vida. É você libertar essa criança de todo o sofrimento, de toda a tensão que ela viveu. Por isso que existem perguntas tão importantes para você também começar a se fazer. Eu, quando no meu processo, no meu protocolo de hipnoterapia, quem já fez sabe, tem um questionário gigantesco lá que eu faço um monte de pergunta e depois eu pergunto mais ainda. Por quê? Porque eu quero entender o contexto. Então existem perguntas, por exemplo, a sua gestação, ela foi desejada ou ela foi inesperada? Porque isso já, dependendo da resposta, isso já mostra o quê? Uma situação e uma circunstância que você, como criança, teve que se adaptar. A relação dos seus pais como um casal, ela era boa, amorosa, era um filme de Hollywood ou era tensa, era difícil, brigas, traições. Isso tudo impacta nesse estado ansioso. A, como era a condição econômica dos seus pais, da sua família, isso também impacta naquilo que você aprendeu. Lembra de uma coisa, você como criança, você nasceu como uma folha em branco. E você foi aprendendo através dessas experiências. E a sua mente foi criando o quê? Significados, interpretações. Tudo bem? Havia punição quando você fazia algo errado, por exemplo? Violência? Isso tudo a gente não pode esquecer e amenizar. É muito importante que você entenda isso. Não amenize a tua história. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Importantíssimo para você realmente tratar essa ansiedade e sair dessa paralisia. O que eu quero que você entenda aqui antes da gente começar o nosso processo terapêutico é que é possível você voltar a ter uma vida funcional. Só que você precisa se libertar dessas feridas emocionais. Você precisa curar essas feridas emocionais. E aí, claro, você cria um plano, começa a agir, mas você precisa medir a tua alegria hoje na vida, porque a alegria é o combustível da ação. Então, se a sua vida hoje também não está alegre, você precisa olhar para isso e tomar as decisões. Por isso que, quando a gente fala de ansiedade, a gente olha sempre por dois lados. O passado, que aí é isso que eu acabei de falar, de fazer as pazes com a sua história, e, claro, o teu presente. O que está gerando esses gatilhos que levam você a essas crises de ansiedade e esse estado emocional ruim? Tudo bem? Sim? Então eu vou convidar você agora
para um processo terapêutico. Quem for participar, ligue sua câmera para que a gente possa fazer esse processo, para que você possa sair daqui muito, muito bem. Todo mundo bem? Sim? Ótimo. Você tem agora uma âncora e um gatilho importantíssimo para você sempre que se sentir ansiosa. E além de tudo que a gente falou, né, a respiração 4-4-6, o 5-4-3-2-1, a estratégia dos 2 minutos, para que você saia rapidamente de um estado emocional ruim, como é o estado emocional de uma crise de ansiedade. Tudo bem? Fundamental. Acredite que é possível você ter a sua vida de volta se a sua vida está paralisada pela ansiedade. E principalmente não se culpe. E não deixa que ninguém te julgue, que ninguém diga o que você deve ou não fazer. Só você sabe o que você está vivendo, e eu falo isso com a minha experiência como hipnoterapeuta, porque a ansiedade paralisante, ela tem crescido cada vez mais, cada vez mais. Então, cuide-se e resolva todas essas questões, como a gente falou aqui. Tudo bem? E para a gente terminar, vou fazer aqui novamente, se você quiser, se você fez sentido para você, tem o Hipnose Express, se você ainda não adquiriu, últimos dias com a promoção especial, tá bom? Tem vários áudios como esse de auto-hipnose terapêutica, inclusive algumas além sobre ansiedade e outros temas também. Então você também pode adquirir. Hoje o Hipnose Express, o preço original dele é de R$ 197, mas eu estou fazendo até sexta-feira por R$ 27, tá bom? Então é a sua chance de adquirir um produto com muitos áudios de auto-hipnose terapêutica para te ajudar no seu processo, tá bom? E aí eu vou colocar o link lá no grupo, se fizer sentido para você, faça a sua compra com desconto. Vamos tirar nossa foto? Liguem suas câmeras para a gente tirar nossa foto daquele sorriso bonito para a gente encerrar essa noite densa de um conteúdo super denso aqui importante para você. Muito grato pela sua presença, dá um sorriso bem bonito. 1, 2, 3. Excelente! Uma linda semana para você e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!